Vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje eu vou ler um texto que está em Efésios, no capítulo 6, os versículos de 10 a 20. Para quem tem as divisões da Bíblia, tem um título de A Armadura de Deus. Tá? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Daí eu quero fazer uma pausa aqui, né, para fazer um comentário sobre essa primeira parte, que passamos por situações na nossa vida em que a gente acha que estamos lutando contra outras pessoas ou lutando contra circunstâncias. Lutando contra as pessoas, não digo assim, contra a personalidade das pessoas, por ser uma personalidade forte, e a gente está tentando batalhar contra isso, tentando tornar isso mais maleável. Tem pessoas que são muito duras, com corações muito duros, e tentamos, né, fazer com que essas pessoas sejam mais maleáveis, nos escutem, aceitem conselhos e tudo mais. Mas o que nós esquecemos, na maioria das vezes, isso eu me refiro a pessoas cristãs ou não cristãs, é que quando nós estamos conversando com uma pessoa ou lidando com uma pessoa a qual julgamos difícil, nem sempre essa pessoa é difícil por sua própria personalidade. Não estou querendo aqui também colocar a desculpa de que a pessoa ela é ruim ou ela tem uma personalidade forte, uma personalidade com tendências a coisas ruins por causa do inimigo. Não é isso, tá? Mas tem circunstâncias sim em que elas são feitas, elas aparecem na sua vida por ser uma cilada do inimigo ou sendo usado por outras pessoas. E às vezes nós tentamos batalhar contra essas pessoas, tentamos ser testemunhas da verdade quando essas pessoas estão testemunhando com mentiras contra nós, e nós esquecemos de nos revestir da armadura de Deus. E essa armadura de Deus é que nos dá a proteção e a força para nós prosseguirmos, independente da situação, independente da circunstância, independente das pessoas que encontrarmos no nosso caminho, nos nossos caminhos, né? E sobre essas pessoas, aí entra na segunda parte, né? Que é o quê? A partir do 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Essa é a primeira parte. Então a primeira parte da armadura de Deus é a couraça da justiça. A couraça é aquela parte que a gente bota no peito, que a gente bota nos ombros, né? Couraça da justiça. Que justiça é essa? Da justiça de Deus. Ser de uma pessoa justa, ser de uma pessoa verdadeira, uma pessoa que carrega e propaga a palavra de Deus, não só entre as quatro paredes da igreja, mas dentro do seu coração, com as outras pessoas. Seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa que não pesa mais para o seu lado e menos para o outro, ou pesa mais para o lado do outro e menos para o seu, o peso das coisas. Saiba, né, tratar as coisas com justiça, com verdade. No versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Que já foi uma coisa que eu comentei no vídeo anterior também, já fazendo a conexão. Que evangelho da paz seria? Um evangelho em que você tenta trazer às pessoas uma palavra de Jesus, mas não uma palavra de crítica, uma palavra de destruição, mas sim uma palavra de construção da pessoa, uma palavra de edificação, uma palavra em que você diga Jesus te ama, uma palavra em que você diga os testemunhos que Jesus fez na sua vida, testemunhos de coisas boas, e não falar você vai ser condenado, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, e essas coisas todas que as pessoas falam, né? Então, prepara os teus pés para você caminhar com o evangelho da paz, com o evangelho que leva a paz, que leva amor, que leva alegrias para as pessoas e não leva destruição. Tá ok? Então, vamos para o 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então que possamos usar o escudo da fé,
vestir esse escudo que nos protege. O escudo ele não está sempre na nossa frente. Às vezes nós baixamos o escudo para poder usar a espada. E a espada ele vai dizer que a espada é a espada do Espírito, é a espada da palavra de Deus. Então vai ter momentos em que você vai ter que desferir o golpe da palavra de Deus, digamos assim, não leve para o sentido negativo, né? Para o sentido de brutalidade, mas em um momento você se expõe em falar sobre a palavra de Deus, e no outro você veste o escudo para evitar os dardos do maligno. Como assim? Por exemplo, você vai pregar o evangelho de Deus e você vai lançar a semente, lançar a palavra. Mas não são todos que estão preparados para ouvir a palavra, não são todos que aceitam a palavra. Então, alguns vão ouvir, alguns vão ter a paciência de parar para te ouvir, ou de agradecer pela palavra que você está trazendo de conforto, e outros não, outros vão te atacar, outros vão querer te derrubar, ou vão querer te pôr para baixo pelo que você está fazendo, falando que o seu evangelho é de mentira, tentar te criticar. Então, é esse momento em que você levanta seu escudo. Não ande o tempo todo com o escudo para cima. Não que você não deva, né? Se preparar para os dados do maligno o tempo todo. Você deve se proteger contra os dados do maligno, mas no momento exato. Não ande nem o tempo todo desferindo a palavra e não ande o tempo todo com o escudo suspenso também, tá? Contra os dardos do maligno, porque tem momentos em que você tem que, presta atenção, receber esses dardos do maligno, cuidado. Não estou dizendo que você vai receber as ofensas do inimigo e receber para tomar para você. Não é isso. Eu digo assim, às vezes quando as pessoas falam algo para você, não tome tudo como uma crítica logo de início. Não tome tudo como uma crítica ou um dardo do inimigo para você. Tente ouvir as pessoas, entender qual é o ponto de vista delas e justificar através da palavra, através do Espírito de Deus que habita em você. Tente justificar a ela que o pensamento dela está errado, ou então tentar conciliar o pensamento dela com um pensamento seu, ou seja, com um pensamento do Evangelho de Deus, para que você possa conduzir essa pessoa a um caminho bom, ao caminho dos céus, ao caminho de Deus, tá ok? Então, não fique o tempo todo com o escudo no sentido de se defender como se tudo que viesse é ataque do maligno, ou ataque do inimigo, tá? Saiba que ao momento em que você desferir a palavra, você vai estar, de certa forma, entrando naquela pessoa, ofendendo, digamos assim, né, o pensamento daquela pessoa. Então, se ela te deu brecha para te ouvir, então dê brecha para você ouvir ela também. Não que você esteja errado ou que ela esteja errada, mas que vocês consigam entrar num consenso sobre a palavra de Deus e que você traga a pessoa com o evangelho da paz e não com o evangelho da condenação. Espero que eu tenha sido claro, né? No que eu tenha dito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como eu já falei da espada do Espírito, mas o capacete da salvação. Nunca se esqueça que independente do que você falar, independente de onde você for, a sua salvação ela tem que estar como prioridade em sua vida. A sua salvação ela tem que estar como uma coisa certa em seu coração. Você tem que ter em seu coração a coisa certa de que seu nome está escrito no livro da vida. Então, tenha certeza, saia com a convicção de que você é uma pessoa salva. Uma convicção de que você é uma pessoa falha e que você é uma pessoa salva pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Mas tenha essa consciência de que você está fazendo sua parte em pregar aquela palavra, a palavra de Deus, ou seja lá qual for o seu ministério, que nem sempre é um ministério de pregar, às vezes é um ministério dentro da própria igreja, né? Então tenha essa consciência dentro do seu coração de que você tem esse capacete da salvação e tenha certeza, né? Faça uma autocrítica, converse com Deus e fale: Deus, será que realmente eu estou seguindo os teus caminhos e mereço essa salvação a qual o Senhor me oferece? Será que eu não estou andando por um caminho errado? Faça uma autoavaliação às vezes. Tem cristãos que não fazem autoavaliação. Não só cristãos, como não cristãos também. Às vezes as pessoas não param para se autoavaliar e perceber coisas de sua própria conduta. Às vezes tem coisas na nossa conduta que as pessoas falam, nós tomamos como críticas, mas pare para pensar um pouco se de repente aquilo que a pessoa está falando não é algo em que você deva reavaliar dentro de você. Às vezes Deus toca no nosso coração em alguma coisa que uma pessoa falou e nós ignoramos por orgulho, ou seja lá o que for. E Deus toca no nosso coração através de uma palavra, então seja sensível, tenha ouvidos sensíveis para uma palavra que seja trazida na igreja para você de repente.
tá? Sobre a sua salvação. Não perca a sua salvação, não perca de meta a sua salvação. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos, e também por mim. Todos os santos, no caso, suplicar por todas as pessoas que estão envolvidas no Evangelho em si, tá? Todas as pessoas que têm trabalhos à frente. Então, ore não só por você, suplique não só por você ou por pessoas que você conhece, mas por pessoas que levam essa palavra, que tem um trabalho de frente não só à igreja, mas pessoas que vão a hospitais, pessoas que vão a presídios, os missionários que não estão, às vezes estão no sertão, às vezes estão no interior, às vezes estão dentro das cidades grandes tentando recuperar pessoas que estão perdidas, às vezes na África, às vezes em outros países. Então suplique por estas pessoas também. Mas sempre se lembre da oração. A oração, ela está dentro de todas as partes de sua armadura, tá? Então não se esqueça em nenhum momento de oração, porque o capacete da salvação depende de oração. O escudo que protege contra os dardos do inimigo depende de sua oração. A espada do Espírito, na qual você vai desferir, que é a palavra de Deus, depende de você orar e de você pedir presença de Espírito, para que essa palavra seja verdadeira, que a sua couraça, que é da justiça, esteja em dia, ou seja, tem que ser através da oração, para que todo dia você possa renovar essa sua proteção, essa sua couraça. Então tudo isso está envolvido em oração. É por isso que ele não coloca a oração como uma parte de sua armadura, mas ele fala depois, é como se a oração tivesse embutido em todas essas partes de sua armadura ao mesmo tempo. Aí ele pede para orar por todos os santos e por ele, no caso ele, Paulo, né? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, que oremos por nós mesmos, como propagadores da palavra, e que oremos por todas as pessoas que eu tinha dito, que estão por aí pregando ou fazendo a obra de Deus, para que elas tenham ousadia em falar, ousadia em pregar essa palavra, porque às vezes as pessoas se sentem muito tímidas, muito acanhadas em pregar a palavra de Deus. Então que possamos ter mais essa ousadia, não ousadia no sentido de ferir as outras pessoas, ou de ofender as outras pessoas, ou de exaltar o nosso próprio ego, mas ousadia no sentido de parar com timidez, parar com essas coisas em que inibem da gente fazer o evangelho, de pregar o evangelho de Deus, de fazer a obra de Deus, de parar com essa timidez de repente levar uma palavra ou ir na casa de uma pessoa orar por ela, porque Deus colocou no nosso coração orar por aquela pessoa. Então eu peço desculpa pelo vídeo longo, mas o texto, repetindo, ele está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, você pode estar lendo para fazer sua própria meditação. Mas eu queria trazer para vocês nesse vídeo sobre essa palavra. Reveste-vos com a armadura de Deus, com todas essas partes da armadura de Deus, com a couraça da justiça, com os pés do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, tá? A espada do Espírito senta a palavra de Deus. E lembra, a oração ela é a base para todas as partes de nossa armadura, para todas as partes de nossa luta diária, para tudo que a gente fizer. As orações, elas são a base para tudo. A conversa com Deus, a intimidade com Deus sempre vai nos ajudar. Fica com Deus.